O que você não sabe sobre a Copa do Mundo no Catar. Como é praticar o esporte no país? E falando em futebol, o esporte tem ganhado cada vez mais adesão no Catar e ainda não é o esporte mais popular no país, mas tem tudo para se tornar um dos mais praticados porque a população do Catar realmente aprecia esse esporte. Culturalmente, o futebol não faz parte das raízes do Catar e nem mesmo de outros países da região. O bom é que o governo local incentiva a prática do esporte, dentre eles o futebol. O Catar tem lindos e modernos estádios. O país investiu fortemente em estádios enormes e super modernos, com alta tecnologia aplicada em diversos setores. Será a primeira vez que uma Copa do Mundo vai ser disputada no final do ano, em meio à temporada europeia, nos meses de novembro e dezembro. Isso porque um alto calor do Catar, nos meses de junho e julho, impossibilitaram a competição a ser realizada no período, pois seria impossível jogar sob o sol escaldante das Arábias. Comum fazer mais de 45 graus. Com 5 anos de antecedência, em 2017, o país inaugurou o primeiro estádio que será utilizado na Copa. A arquitetura dos estádios do Catar é futurística. Os estádios chamam a atenção pelo conforto, beleza e pelo sistema de resfriamento. Mesmo sendo aberto, a alta tecnologia utilizada proporcionará um ambiente resfriado aos jogadores e aos espectadores. No Catar, tem time de futebol? Sim, o Catar tem vários times de futebol, inclusive a própria seleção que jogará pela Copa. Existem times de primeira e segunda divisão, e a proposta é que os estádios sejam utilizados por esses times após a Copa de 2022. Durante todo o ano acontecem também vários campeonatos regionais, locais, onde inclusive muitos atletas brasileiros jogam no país. Em 2022 será a estreia da seleção do Catar no futebol mundial, pois ainda não participaram de nenhuma Copa. Apesar disso, a seleção do Catar já venceu 3 vezes a Copa do Golfo. Mas antes, que tal entender mais sobre a história do futebol no Catar? Como já falei, o Catar tem pouca tradição no futebol. Diferente das Copas do Mundo anteriores, o evento foi escolhido para um país sem tradição nenhuma no futebol. Essa será sua primeira participação na competição, garantida pelo fato de sediar os jogos da Copa. E você sabe por que a Copa é no final do ano? Desde a primeira edição, lá em 1930, lá no Uruguai, todos os mundiais foram realizados no meio do ano. Mas no Catar, o verão ocorre nos meses em que a competição é disputada. Com isso, o calor foi decisivo para que o torneio aconteça no inverno, entre novembro e dezembro. Durante os jogos, todos os estádios estarão climatizados com ar-condicionado. Isso porque, mesmo no inverno, as temperaturas no país ficam por volta de 40 graus. É muito calor. A cidade de Lusail, no Catar, foi construída do zero, no meio do deserto. Com 38 quilômetros de extensão e investimento de 45 bilhões de dólares. A cidade é considerada uma das mais luxuosas do planeta, localizada a 15 quilômetros da capital Doha. O estádio de Lusail tem a capacidade para 80 mil pessoas e será o maior da Copa do Mundo de 2022. Sendo assim, ele será palco da abertura e da final da competição. Como brasileiros, esperamos que o Brasil esteja nesse estádio na final da Copa, principalmente levantando mais um troféu de campeão do mundo. Outros 7 jogos acontecerão nesta arena. A Copa do Mundo FIFA terá o primeiro estádio desmontável da história. O estádio é sustentável e foi construído com containers novais reciclados. A arena fica próxima ao porto de Doha e poderá receber até 40 mil pessoas sentadas. 7 partidas serão realizadas no local até as oitavas de final. O Mundial será o primeiro a ser disputado em um país do mundo árabe. Com isso, o único continente que ainda não sediou a competição será a Oceania. Esse será o último Mundial no modelo tradicional que estamos acostumados. A Copa de 2022 no Catar será a última disputada por 32 países. A entidade máxima do futebol, a FIFA, já definiu que a próxima edição do torneio, que acontecerá no México, Estados Unidos e no Canadá, lá em 2022, será com 48 seleções divididas em 16 grupos com 3 países de cada. O torneio deste ano terá início no dia 20 de novembro, um domingo, e não no dia 22, como estava inicialmente previsto. O jogo inaugural da Copa será disputado entre Catar e Brasil, às 13 horas, horário de Brasília. Já a grande final está marcada para domingo, dia 18 de dezembro. Como está a sua perspectiva para essa Copa? Eu acredito que o Brasil tem grandes possibilidades de levar essa taça. O Brasil vem crescendo nessa reta final. Do último ano para cá, tivemos uma surpresa agradável, que é o Rafinha, hoje no Barcelona, que fez com que a seleção brasileira jogasse um futebol ainda mais bonito. Eu boto fé na nossa seleção. E
e acredito que é possível sim, Neymar e companhia, conquistar esse título no Catar. Vou te passar outras curiosidades sobre a Copa no Catar e aposto que você não sabe a maioria. Os jogos serão disputados em 8 estádios, em 5 cidades diferentes, sendo 3 deles na capital Doha. A seleção do Catar, que se classificou por ser um país sede, é a única que vai disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2022. A Itália é a única seleção que já foi campeã do mundo e não vai participar desta Copa. A seleção da Itália é a atual campeã da Eurocopa, um dos maiores campeonatos de seleções do mundo, perdendo apenas para a Copa. Mas, mesmo sendo a atual campeã da Eurocopa, a Itália não conseguiu se classificar para a Copa desse ano. O mascote oficial do Catar, que se chama Laib, expressão que significa jogador super habilidoso, que joga muito. O personagem é baseado no Hutran, um lenço de cabeça típico da cultura árabe para se proteger do sol. Dos 36 árbitros selecionados para a Copa do Mundo, 2 são brasileiros e 3 são mulheres. Será a primeira vez que o Mundial masculino será apitado por uma árbitra. Fato histórico na história das Copas. Com estádios separados por menos de 70 quilômetros, a Copa de 2022 será o Mundial com menor deslocamento da história desde 1930. Será a Copa do Mundo mais compacta da história. Na Copa de 2014, um dos maiores desafios das seleções, torcedores e imprensa era a logística entre os estádios, já que o Brasil era um país de dimensões continentais. A Arena Amazônia, em Manaus, ficava a mais de 2.000 quilômetros do estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Na Rússia, o maior país em extensão do mundo, a distância ainda era maior. Tinha estádio que ficava a mais de 3.000 quilômetros de distância de um para o outro. Já na Copa de 2022, acontecerá o inverso. A cidade de Doha vai abrigar 2 sedes do Mundial, separados por apenas 8 quilômetros uma da outra. Todo o trajeto entre os estádios pode ser realizado de metrô, com mais longo, cerca de 3 horas apenas. Para quem vai no Catar e gosta de bebidas alcoólicas, precisa ficar atento às legislações do país. Bebidas alcoólicas são proibidas em locais públicos no Catar. Não terá venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios e nem ao redor. No país é proibido tanto a venda quanto o consumo de bebidas alcoólicas. Não existem bares, como na maior parte dos países, e restaurantes não oferecem bebida em seus menus. Entretanto, o consumo de bebidas alcoólicas no Catar é permitido apenas em poucos hotéis de redes internacionais de maneira controlada. Estrangeiros que vivem no Catar possuem uma licença para a compra de bebidas alcoólicas em lugares específicos dentro de uma cota mensal. Também não é permitido entrar no país com cigarros e bebidas alcoólicas. Apesar de ser um país conservador, o Catar é conhecido por sua hospitalidade e existe grande preocupação em receber bem os seus visitantes. A organização local da Copa tem o desafio de receber convidados da melhor maneira, mas sem causar polêmicas e preservando a tradição e respeito mútuo. A homossexualidade é crime no Catar. Segundo o presidente do comitê organizador, a comunidade LGBTQIA+ será bem-vinda no país, mas deve se adequar aos costumes locais. Os organizadores da Copa garantem que os homossexuais serão bem-vindos e precisam respeitar e não ter demonstração de afeto em público. Ser homossexual é um crime no Catar e pode gerar até pena de morte. Embora não haja evidências que pessoas tenham sido condenadas por isso, é uma preocupação justa de quem é homossexual e queria estar no país da Copa, correto? 7 dos 2 estádios terão climatização para amenizar o calor da região, com saídas de ar fresco embaixo dos assentos. Olha que legal! É muita mordomia e tecnologia para um estádio de futebol, não é? Mas com certeza isso é muito bom, principalmente para as pessoas que, na grande maioria, não estão acostumados com essa temperatura elevada. A Copa terá um novo auxílio de arbitragem para detectar impedimentos, onde representações 3D são feitas instantaneamente para identificar e avisar ao árbitro uma possível irregularidade sem demora. O VAR tem sido muito bom para o futebol. Alguns não gostam, mas sempre o que precisa melhorar é a velocidade em que se toma uma decisão dentro de campo. Tem que ser o mais rápido possível para que a partida continue de forma normal. Depois do Catar, que estreia em Copas, o Canadá é a seleção com menos costume em Copa do Mundo. A única participação dos canadenses foi há 36 anos na Copa do Mundo de 1986,
no México. O Brasil terá adversários conhecidos das Copas passadas. Suíça e Suécia estiveram no grupo da seleção brasileira em 2018, lá na Rússia, enquanto o Camarões foi adversário da nossa seleção em 2014 aqui no Brasil. Os horários dos jogos realizados na Copa do Mundo do Catar acontecem entre 7 e as 16 horas, horário de Brasília. O Brasil, nas 3 primeiras partidas, jogará 2 às 16 horas e 1 às 13 horas. A final do Mundial será ao meio-dia, horário de Brasília. Devido aos ataques realizados à Ucrânia, a seleção russa foi banida pela FIFA e não vai disputar o Mundial. A bola da Copa se chama Al Hilal, que significa a jornada. A bola, mais uma vez, é lançamento da Adidas. Pela 14ª vez seguida, a bola é criada pela marca. O desenho é inspirado na cultura, arquitetura, barcos icônicos e na bandeira do Catar. A FIFA permitiu pela primeira vez que as seleções possam convocar 26 atletas para a Copa do Mundo, diferente do modelo tradicional com 23 jogadores. Muito bom para o Brasil, que vai poder levar mais 3 atletas e sim contar com um número maior de craques. Apesar de ser estreante em Copa do Mundo, o Catar tem um título importante conquistado nos últimos anos. A seleção foi campeã da Copa da Ásia em 2019, com 100% de aproveitamento, derrotando o Japão na final por 3-1. Foi o primeiro título continental do país. A seleção campeã receberá a quantia de 42 milhões de dólares, o equivalente a mais de 200 milhões de reais, valor recorde na história das Copas. Não sei se você sabe, mas quando o Brasil foi campeão em 2002, o valor da premiação foi dividido de forma igual para toda a delegação brasileira. Ou seja, tanto os jogadores quanto massagista, cozinheiro, segurança e todos os funcionários receberam a mesma quantia em dinheiro, uma forma de valorização a todos os profissionais. Lionel Messi pode se tornar o jogador sul-americano que mais entrou em campo em jogos pela Copa do Mundo, caso atue pelo menos nos 3 primeiros jogos da fase de grupos. O argentino atuou em 19 partidas e pode ultrapassar Mascherano e Cafu, ambos com 20 partidas disputadas, e ultrapassa também Maradona, que jogou 21 jogos em Copas do Mundo. A Copa do Mundo só foi disputada em países asiáticos em uma única oportunidade, em 2002, quando a Coreia do Sul e Japão se dividiram como sedes. Você se lembra quem foi o campeão? Sim, foi o Brasil. Cristiano Ronaldo pode se tornar o único jogador a marcar gol em 5 Copas do Mundo consecutivas. A seleção de Portugal nunca ganhou um Mundial, mas o seu maior jogador de todos os tempos não deixa de fazer os seus gols em cada Copa que ele joga. O Uruguai é a seleção campeã do mundo que está há mais tempo sem ganhar uma Copa. Seu último título foi em 1950, justamente contra o Brasil. Só o grupo E tem 2 seleções que já foram campeões do mundo, Espanha e Alemanha. As duas são favoritas a se classificar. Elas se enfrentam e, se acontecer alguma zebra, existe a chance de uma das campeãs do mundo não passar da primeira fase. Nas últimas 3 Copas, a atual campeã foi eliminada na primeira fase de grupo. A Espanha, a Alemanha e Itália. A França é a vencedora de 2018. Será que a maldição vai continuar e a França não vai conseguir passar na fase de grupos onde tem as seleções da Austrália, Tunísia e Dinamarca? Na minha opinião, a França é o país favorito ao lado do Brasil para ganhar esse Mundial. Eu não acredito que eles irão ficar de fora da fase de mata-mata. O Brasil é o único país com 5 títulos mundiais e só pode ser alcançado em 2022 se a Alemanha for campeã. A Itália, que também tem 4 títulos, como já falamos, não se classificou para a Copa. Você sabia de alguma dessas curiosidades sobre a Copa do Catar? O que você achou mais interessante? Conhece mais alguma que não foi falada aqui? Deixe o seu comentário. Obrigado pela companhia e aquele abraço.